Olá a todos, meus queridos, minhas queridas do signo de Virgem. Eu vou fazer a vossa leitura para amor, finanças. Esta leitura é como também uma autoajuda para saber às vezes quais são os vossos bloqueios e aquilo que vocês podem melhorar de forma a poderem atrair a prosperidade e atrair a estabilidade financeira que todos nós desejamos, e que às vezes há certas coisas na nossa vida ou nas nossas situações, no nosso, como é que eu ia dizer, às vezes no nosso próprio, os medos, nos nossos próprios receios, bloqueamos esta energia, porque dinheiro é uma energia, não é só algo material que a gente pode agarrar, algo que se materializa, mas sim uma energia que deve fluir nas nossas vidas de uma forma natural. A partir de agora, o canal terá também a tradução em mais 2 idiomas, espanhol e inglês, porque uma vez que já me tinham pedido muitas vezes, e eu, como não tenho tempo, nem sequer sabia que existia esta ferramenta no YouTube, e eu encontrei-a. É como eu digo, nada acontece por acaso, e a espiritualidade tocou-me, e eu fui pesquisando dentro do canal e encontrei esta ferramenta de tradução automática. Daí poder conter erros na tradução. Como eu digo, são legendas ou traduções automáticas, pode acontecer, e eu peço desde já o meu pedido de desculpas a todos vocês, àqueles principalmente que estão a ouvir ou irão utilizar estas legendas para a compreensão da mensagem. Eu trouxe uma pedrinha. Esta pedrinha é minha, ela chama-se perita, ela atrai a abundância, atrai dinheiro à nossa vida, ajuda-nos se calhar a focar e a mentalizar um pouco na nossa prosperidade. Vocês podem comprar uma para vocês, carregá-la, trazê-la com vocês, ou na carteira ou na bolsa, mas também podem deixá-la em casa. Eu, pelo menos, a minha eu deixo em casa, eu não a carrego comigo, mas deixo-a num local onde eu todos os dias a possa ver, que é na minha mesa, porque eu todos os dias venho a esta mesa e vejo-a, observo-a, e eu vou deixá-la nas mensagens todas, para que esta energia de prosperidade se espalhe também por vocês e pela vossa mensagem. Lembrem-se que são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, ou em tudo com vocês. Sigam a vossa intuição, sigam a vossa energia, porque melhor do que vocês ninguém para saber em que ponto está a vossa energia em qualquer área da vossa vida. A questão do dinheiro não é só baseada no nosso trabalho de esforço, de trabalho, ou de outros métodos de ganhos financeiros, mas muitas das vezes tem a ver com parcerias, sejam elas emocionais, sejam elas matrimoniais, que tudo isto afeta às vezes as nossas finanças. Eu vou utilizar este deck, primeiramente, o espírito de animal, que vos dará as 3 primeiras chaves, 3 palavras-chave para a vossa leitura. Meu Sagrado Coração de Jesus, minha Santíssima Trindade, anjos da guarda, seres de luz, alma guia espiritual mentor, eu vos peço humildemente a vossa presença, a vossa orientação durante as mensagens. Protegei este canal de comunicação entre mim e vocês, para que não haja qualquer bloqueio nem interferência. Mostrai-me, por favor, qual a mensagem que devo transmitir à Virgem nas finanças, na leitura do dinheiro, que poderá saber orientar ou melhorar na sua vida. Virgem, por favor, mostrai-me quais as 3 palavras-chave para a Virgem na leitura das finanças, dinheiro. Gratidão em meu nome, gratidão em nome de todos nós. Mostrai-me, por favor, quais as 3 palavras-chave para a Virgem em relação às suas finanças, por favor. Mostrai-me, por favor. Aqui a primeira lâmina que vos saiu é estar em paz. Algum tipo de ter mais tranquilidade,
É tempo... Oh, saiu 4, ok. Eu vou aceitá-las porque elas viraram e elas saíram juntas na vossa mensagem. Que tem a ver com um tempo de sorte. Agora é o tempo de sorte, mas há algo aqui que vocês terão que ter consciência ou limpar na vossa vida. Porque esta carta do é tempo de ir mergulhar fundo ou ir fundo, é ir fundo em algum tipo de questão. Em algum tipo de questão que não está muito clara neste momento para vocês e daí talvez a necessidade de vocês terem que manter a paz, a tranquilidade, a serenidade na busca desta clareza ou desta situação. É um tempo de sorte ou aproxima-se um tempo de sorte para vocês a nível das vossas finanças. Vamos ver o que é que nos diz com o tarot, que nos querem dizer. Mas há algo aqui que vocês têm que observar de uma forma profunda, de uma forma muito... É quase como se fosse uma forma muito analítica, porque há algo aqui que vocês têm que entender e libertar. Entender e libertar. Para que vocês se calhar ganhem até esta paz, esta tranquilidade. Para que este tempo de sorte, ou este momento de sorte, entre mais rapidamente e flua mais rapidamente na vossa vida, a nível das finanças. Mostrem, por favor, o que é que me querem dizer para a Virgem. O que é que se passa na mente, o que pode ajudar a Virgem nesta situação, quais possíveis bloqueios, os possíveis sacrifícios que terá que fazer, o desenrolar e o que quer conquistar. Todas estas questões, por favor, que eu vos irei perguntar, clarificai-me e respondei-me de forma clara e precisa para Virgem. Gratidão. A mente de Virgem, por favor. Sete de bastos. O que poderá ajudar a Virgem? 2 de copas. O trabalho ou a área que vocês possam ter. Elas saíram as duas. Vocês... Oh, foi rápido. O mágico, linda carta. E esta carta do mágico leva-vos à carta do coelho. Que agora é o tempo da vossa sorte. Mas há algo que vocês têm que limpar. Vamos ver o que é que nos diz. O que vocês querem conquistar. 6 de espadas. Quais são os bloqueios? Bloqueios, por favor. Possíveis bloqueios. Na Virgem. Possíveis bloqueios, por favor, nesta leitura para a Virgem. Pode ser algo a ver com o lado familiar. Vocês têm 10 de ouros. A sorte ou a entrada de dinheiro. Mostrem, por favor, a sorte ou a entrada de dinheiro. Mudanças. A roda da fortuna. Podem falar aqui na sorte em entrada de dinheiro inesperado. Às vezes a sorte ao jogo, ganhos inesperados, pode falar também a nível de heranças, pode falar às vezes em processos que tenham a ver em vocês obter algo de matéria ou de dinheiro, de partilhas. O possível sacrifício. Possíveis sacrifícios que poderá ter que fazer, Virgem, são muitas. São muitas. Possível sacrifício, por favor, para a Virgem. Aqui eles querem falar muito, vamos deixar. O desenrolar e o resultado final ou conclusão. Lindo. Fundo deck, despertar.
O despertar aqui tem a ver com o dependurado. O ter a tal... é quase como se vos mostrasse aqui uma nova perspectiva, um novo olhar diferente sobre as coisas, sobre a vossa situação, e acima de tudo o serem vocês mesmos. O acreditar se calhar em vocês mesmos, porque a vossa carta que vos representa a vocês é o mágico. O mágico é alguém que é capaz e tem as ferramentas, as habilidades necessárias para trazer as suas manifestações à sua vida, a prosperidade, que é este caso, a vossa leitura, de trazer a prosperidade que vocês desejam à vossa vida, através daquilo que vocês de melhor sabem e conseguem fazer, só que às vezes a gente tem dúvidas das nossas capacidades. Na vossa mente, a nível da vossa mente, eu acho que vocês estão a ganhar uma maior confiança em vocês, naquilo que vocês querem fazer e no rumo ou nos objetivos que vocês estão a tentar começar a pôr e a focar na vossa vida. Neste caso é nas finanças, é quase como se vocês estivessem a ganhar força e coragem para defender às vezes decisões ou defender às vezes toma de novos rumos ou de novos objetivos na vossa vida financeira ou da forma como vocês poderão trazer esta prosperidade financeira à vossa vida. O que vos ajuda tem muito a ver em resolver de uma forma positiva conflitos. Porque o 2 de copas fala em trazer soluções positivas aos conflitos, mas leva-me outra vez a esta carta da paz. O estar bem com vocês mesmos, o perdoar, o aceitar, o libertar e fazer com que a ajuda que pode vir através de outras pessoas, mas também pode vir através de vocês mesmos para vocês mesmos, é algo que vos ajudará a crescer, a melhorar, a ter se calhar esta paz ou esta coragem, este foco mais presente neste momento na vossa vida. A nível do trabalho ou áreas de profissão, vocês têm o paz de espadas e o 4 de bastos. A mim fala-me aqui que é preciso ter um pouco mais de informação ou buscar mais informação para a vossa situação a nível de trabalho. Esta informação pode-nos... Imaginem que vocês estão numa área profissional e vocês dentro dessa própria área profissional vocês podem melhorar. A gente pode sempre melhorar, através às vezes de mais informação ou através de mais estudos. Pode-nos falar aqui em mudanças de planos, daí o 7 de bastos, em mudanças de planos, em saber lidar com alguns atrasos ou com alguns tipos de obstáculos ou contratempos que possam aparecer, daí vocês precisarem de informação, de precisarem de ter algum tipo de base para poderem defender ou melhorar esta situação a nível de trabalho. Porque é aonde está a vossa estabilidade, é onde está o vosso equilíbrio, é onde está a vossa base. Porque o 4 de bastos fala-nos da base, do equilíbrio, da paz, da abundância, do contentamento. E isso fará, vocês tendo esta paz, este contentamento, esta tal abundância, fará com que vocês completem com sucesso algum tipo de projeto ou esta ideia, esta informação, esta melhoria. Vocês têm um mágico, e ainda agora falei isto. Eu acho que vocês estão a ganhar, e daí o tempo de entrar profundamente, de ir a mais fundo possível, de clarear
às vezes é voltar a reencontrar, voltar ou a redescobrir ou a descobrir pela primeira vez que realmente vocês têm a habilidade e têm a capacidade de criar a vossa vida, de criar a vossa realidade. Nós criamos a nossa realidade. Nós criamos. Com a ajuda da espiritualidade, sim, torna-se mais fluida, mas nós criamos a nossa realidade através da nossa autonomia, através da nossa determinação, através da nossa coragem, através da nossa garra de querer conquistar estas coisas, mas sempre de mão dada com a espiritualidade, ou sempre de mão dada com a nossa fé, com a nossa devoção, com a nossa resiliência, com a nossa esperança. A nível do que vocês querem conquistar, peço desculpa, vocês têm o 6 de espadas. Aqui o 6 de espadas em conquistar é vocês quererem deixar para trás, finalizar de uma forma quase que definitiva situações de dificuldade a nível de finanças ou situações à qual vocês se sentiam presos, se sentiam limitados ou limitadas. É quase como se me mostrasse que é o tal tempo de vocês ir atrás desta sorte, de ir atrás de coisas novas e deixar para trás as situações às quais de alguma forma vos fez desacreditar em vocês mesmos, vos fez desacreditar nas vossas potências, no vosso potencial, na vossa determinação, e é quase que eu visse este 6 de espadas vos levar realmente a uma transição, não só na vossa vida, mas uma transição muito pessoal vossa. Muito pessoal vossa. Daí a vossa mente neste momento é estar ou tentar manter-se firme, estável e defender decisões, defender crenças, defender novos rumos, defender novas transições na vossa vida, de uma forma muito clara. O vosso bloqueio pode ter a ver com sentir que não têm recursos suficientes, o 10 de ouros, ou também pode ter a ver com situações familiares, porque o 10 de ouros fala-nos muito da situação familiar, o não se sentir se calhar muita segurança a nível de finanças, haver muitos problemas, as tais dificuldades a nível familiar, como eu vos disse, e isso faz, mas eu acho que vocês estão-se a libertar desta armadilha que às vezes nos coloca as situações ou os medos ou a infelicidade ou esta sensação de insegurança monetária. Porque esta carta, quando vocês saírem deste bloqueio, vocês irão encontrar magia. Vocês irão encontrar magia nas pequenas coisas da vida. E essa magia é as tais pequenas coisas que vos trarão a motivação necessária para fazer esta transição, para se moverem para algo que vocês realmente querem alcançar, que traga felicidade, que traga prosperidade, que traga estabilidade financeira na vossa vida, deixando para trás ou finalizando situações difíceis na vossa vida, que vos mantiveram, se calhar durante muito tempo, presos ou limitados. A nível da sorte, a entrada de dinheiro, vocês têm a roda da fortuna, que nos fala, como ainda agora vos disse, mudanças repentinas, mas também fala-nos em sorte inesperada. Em sorte inesperada, em receber algum tipo de dinheiro, seja a nível de novos trabalhos, novos contratos, ganhar às vezes processos em tribunal onde existe algum tipo de partilha ou herança, seja o que for, fala-nos que este dinheiro vem até vocês, porque a sorte é a entrada do dinheiro na vossa vida, vem até vocês.
No vosso sacrifício, aquilo que vocês poderão ter que sacrificar, vocês têm a estrela, o rei de espadas e o 10 de bastos. O que vocês terão que sacrificar? Primeiramente, eu acho que este aqui nem é tanto sacrifício, pode ser sim, porque pode haver uma necessidade grande com esta vossa libertação, de haver um esforço maior físico a nível de trabalho. Pessoas que às vezes em vez de um trabalho poderão ter 2 trabalhos, ou então ter o trabalho e depois ter que estudar para melhorar, para obter a tal informação, de haver uma melhoria na habilidade ou na experiência a nível de trabalho ou de área que vocês possam estar a trabalhar. Este rei de espadas eu não sinto que sejam vocês. Este rei de espadas pode ser a tal situação familiar que existe aqui, ou a tal situação que é próxima a você, a tal situação de dificuldade, que pode ser ou pode ter sido alguém que de certa forma, através da sua comunicação, fez-vos acreditar que vocês se calhar não eram capazes, fez-vos desacreditar em vocês mesmos, fez-vos desacreditar nos vossos próprios sonhos, na busca dos vossos sonhos e na busca dos vossos desejos. Mas eu sinto que este 10 de bastos é não somente a libertação que vocês terão que fazer, mas principalmente esta libertação através do vosso próprio sacrifício, do vosso trabalho árduo. A nível de desenvolvimento, ou como seguirá a vossa vida a nível das finanças. Vocês têm o 8 de espadas. É a tal libertação, é indo-se libertando lentamente de um limite ilusório, às vezes de medos, às vezes de inseguranças, às vezes de não reconhecer em nós a nossa habilidade, a nossa capacidade de alcançar aquilo que nós queremos. Também pode nos falar em deixar para trás, ou ter que deixar para trás, o medo de tomar ação. E só assim é que vai desenvolver a vossa situação. Ter mais confiança em vocês, deixar para trás ilusões que vos mantenham aprisionados e não ter medo de tomar ação. A conclusão ou o resultado final, Rainha de Ouros. Rainha de Ouros, como elemento terra, representa-vos a vocês. A Rainha de Ouros fala-nos de alguém que realmente conseguirá, acima de tudo, consegue lidar, ultrapassar, vencer qualquer tipo de desafio na sua vida. Porque é alguém que tem muita autoconfiança, muita estabilidade em si mesmo, é quase como se reconhecesse em si o valor que tem e reconhecesse em si a capacidade que tem para mudar e transformar a sua vida. Por isso é que eu disse que esta carta aqui, como conclusão, é lindíssima, porque é quase como se vocês estivessem não só a mudar a vossa vida, o fluxo energético do dinheiro na vossa vida, mas há aqui também o aprofundar-se em vocês mesmos e voltarem a descobrir aquilo que de vocês melhor têm e conseguem fazer. E isso fará toda a transformação, daí o tal despertar. Despertar em vocês mesmos fará a tal diferença na conclusão e na manifestação do dinheiro na vossa vida. Mostrem, por favor, com o tarô, com este tarô, o que mais me podem dizer para a Virgem. Mas há entradas aqui de sorte, e o coelho já estava ali, e com a roda da fortuna há entrada de dinheiros inesperados na vossa vida. Mas tem muito a ver com a vossa mudança, com a vossa vibração, através da manifestação e de trazer mudanças, transformações à vossa vida. Tem muito a ver com isso. Daí estas leituras, e é com o intuito que este canal foi, feito ou foi lançado,
para realmente trazer compreensão, ajudar-nos a libertar de bloqueios e a trabalhar em conjunto com a nossa vibração ao universo, porque o universo traz sempre aquilo que a gente foca. E se a gente foca na tristeza, se a gente foca na falta, na escassez, nas dificuldades, o universo vai trazer sempre do mesmo, até que a gente aprenda a mudar a nossa vibração. E é isto que eu vejo aqui de vocês, um despertar, um mudar a vossa vibração, e eu fico super, super feliz, porque isso está a fazer e a manifestar na vossa vida não só autoestima, autoconfiança, segurança em vocês mesmos, mas entradas de dinheiros. Mostrem, por favor, o que é este 7 de bastos. O que é este 7 de bastos? Lindo! Vejam, aqui a estrela estava no bloqueio porque tem a ver com esta comunicação deste rei de espadas. Ou a situação em si roubou-vos os sonhos. Isto foi o sacrifício que vocês tiveram que deixar, esta situação que vos roubava os sonhos, esta situação que vos colocava em responsabilidades, em fardos, em bloqueios, em não confiar em vocês mesmos. Vejam que vocês agora estão dispostos ou dispostas a ir atrás dos vossos sonhos, com determinação, com garra, com imposição da vossa parte. Lindo! Mostrem, por favor, a ajuda, este 2 de copas. É como eu digo, este 2 de copas pode ser alguém de fora, sim, pode, mas eu sinto mais que é vocês mesmos a fazer esta alteração na vossa vida. Olha, eu não digo, cavaleiro de espadas e a morte. Pôr fim a ciclos, mas de uma forma muito rápida e decidida. Rápida e decidida. A colocar fim a ciclos que vos mantiveram presos, a situações de dificuldade na vossa vida. Vocês estão a fazer uma transição, vocês estão a querer realmente deixar para trás tudo aquilo que não serviu, ir atrás desta paz e ir atrás principalmente da transformação em vocês, e é a partir desta transformação em vocês que vem a transformação na vossa vida. 10 copas. Felicidade plena. Mostrem, por favor, este trabalho, que é a questão do trabalho ou a área de trabalho. Aqui pode-me falar em vocês realmente estarem a estudar ou ter, olha, 4 de bastos novamente. Estão a ver? 4 de bastos novamente, e vocês já tinham aqui o 4 de bastos, que é através da vossa mente, mas da mente através de informações seguras, de informações claras. Daí as tais 2 cartas de ir ao fundo das questões, de forma a limpar qualquer dúvida, a limpar qualquer bloqueio, a limpar qualquer medo. Para que vocês tenham a informação necessária ou a estudar, a melhorar algo na vossa área profissional, para vocês conquistar realmente, ter o tal contentamento, a paz e a abundância, a estabilidade que vocês querem na vossa vida. Nas questões do trabalho, aqui até me pode falar mesmo pessoas que estão a procurar, se calhar, novas ideias, porque o paz de espadas e todas as espadas falam muito da nossa mente, das nossas ideias, da nossa comunicação. E aqui é quase como se vocês estivessem, se calhar, a iniciar algum tipo de ideia, mas à qual vocês ainda precisam de procurar mais informações sobre esta ideia. Mostrem, por favor, o que é este paz. O paz de espadas. O paz de espadas. Porque aqui este 4 de bastos neste segundo deck é quase como se fosse o construir um ninho. Vejam aqui, é quase como se este pássaro, as tais informações vos ajudasse a voltar a construir a estabilidade na vossa vida, na vida laboral ou na vida profissional.
Vocês têm ainda um pouco de medo. Vocês precisam de estudar. Este pajem de ouros fala-nos em obter em estudos, em informação, em procurar, em pesquisa. E vocês ainda têm muito para pesquisar. Vocês precisam ainda de mais informação sobre este novo início ou sobre esta ideia. Daí a tal carta que eu ainda agora vos disse, que é este pássaro, ele busca estes pauzinhos, pauzinho a pauzinho, informação, estudar, para que obtenha o máximo para construir o seu ninho, para construir a estabilidade a nível de trabalho. Entendem o que eu quero dizer? Há ainda a necessidade de buscar, de estudar, de entender sobre algum tipo de ideia, ou contrato, ou nova área de trabalho na vossa vida. O mágico, por favor. O mágico que vos representa a vocês. Esta carta é quase como se vos dissesse que vocês neste momento estão preparados, sim, que vocês têm os recursos e a habilidade para manifestar, para irem atrás dos vossos sonhos, para fazerem projetos, programar, planear o futuro. Um início novo que traz satisfação à vossa vida. Um início novo que traz reconhecimento, vitória, sucesso e sucesso garantido. O Sol. Linda, vejam as energias positivas que existem dentro de vocês. Vocês estarem a avaliar a vossa situação atual, a botar foco naquilo que vocês querem alcançar no futuro, ir atrás de projetos, sonhos, novas oportunidades que tragam o tal preenchimento, o tal contentamento à vossa vida, que vos faça sentir reconhecidos. Às vezes este reconhecimento não é tanto dos outros, mas reconhecer em nós mesmos, e principalmente quando nós saímos de uma fase ou um período longo aonde não fomos reconhecidos, aonde não fomos valorizados, aonde nos fizeram com que os nossos sonhos e os nossos desejos parecessem ilusórios. Este reconhecimento eu sinto mais como o vosso, uma vitória vossa, um reconhecimento vosso. Alegria, felicidade, prosperidade. A luz no final do túnel vem a partir de vocês. Vem a partir de vocês. Lindo! Mostrem, por favor, que este 6 de espadas, que é o que quer conquistar a Virgem, que é o deixar para trás situações difíceis. Olha, situações difíceis. 3 de espadas, deixar para trás situações difíceis, situações de dor, situações de engano, situações de perda, situações de desilusão, situação de, às vezes, de lembranças tristes do passado. Deixar para trás. Deixar para trás a sensação de tempo perdido. Nestas lembranças. Nestas situações difíceis. E ir atrás realmente de oportunidades novas. Ir atrás de oportunidades novas. O que é este bloqueio? O 10 de ouros. O que é este bloqueio nas finanças? Rainha de espadas, outra vez. Esta rainha pode ser este rei que está aqui. A tal situação que ainda agora vos disse, que alguém que pode ter sido o rei de espadas, o rei ou a rainha de espadas, num lado negativo, e elas estão no bloqueio e nos sacrifícios. São pessoas que às vezes são muito frias com as palavras, são pessoas que às vezes nos agridem violentamente o nosso psíquico através da comunicação, que nos fazem desacreditar de nós,
que nos roubam os nossos sonhos porque deixamos de acreditar nas nossas capacidades. Mostrem, por favor, isto é o bloqueio. O que é que me podem dizer sobre esta Rainha de Espadas? O tirar-vos a tal toma de ação. Entendem o que eu quero dizer? Porque é quase como se soubesse aqui os tais conflitos que pode ser a insegurança financeira, que é o bloqueio, vocês sentirem uma certa insegurança financeira e daí não conseguirem tomar esta toma de ação ou esta decisão, mas também a tal infelicidade familiar. Mostrem, por favor, esta Rainha de Espadas. O que me querem dizer com esta Rainha de Espadas? Mostrem um pouco mais sobre esta Rainha de Espadas. O que me podem dizer sobre esta Rainha de Espadas? Mostrai-me claramente, por favor. Oito de copas. O não deixar vocês atuar. O não deixar vocês agir. O não deixar vocês decidir. Porque poderia haver aqui uma certa insegurança, como eu disse, ou financeira, ou uma insegurança mesmo em vocês mesmos. Em vocês mesmos. Ou mesmas. A roda da fortuna. O que traz esta roda da fortuna? Este período de sorte, ou este tempo de sorte, de mudanças para a Virgem. O novo início. O novo início. Rei de bastos. Ai, lindo! E o 3 de copas. O novo início que vos leva a roda da fortuna. O enamorado fala-nos em novos inícios, mas fala em inícios um pouco difíceis para nós, porque a gente tem que fazer a tal decisão de escutar o nosso coração e às vezes não são decisões fáceis. Que vos leva à toma de ação, porque o rei de bastos é o rei que tem o foco ou se tenta manter focado nos seus objetivos e isso faz com que tome a ação de ir atrás dos seus objetivos a fim de trazer celebração, a fim de trazer notícias felizes à vossa vida, novos contratos, novas associações, novas parcerias, novos trabalhos, novas ideias, felicidade. 3 de copas é uma carta de anúncios felizes e é o que traz esta roda da fortuna. Lindo! Mostrem-me, por favor, os sacrifícios. O que é este sacrifício? Ou os possíveis sacrifícios. O que são estes sacrifícios? Obrigada. 10 de bastos novamente. 10 de bastos novamente. Vocês já tinham 10 de bastos. Vencer estes conflitos, estas dificuldades, estas responsabilidades, deixar para trás, o que para vocês não é algo que será muito fácil, daí ser necessário muito trabalho próprio, muito esforço, não só mental e emocional, mas às vezes físico, que pode nos falar às vezes de pessoas necessitar mais do que um trabalho. A Lua e as de bastos. Aqui o que vocês têm que é o vosso sacrifício. Aqui o vosso sacrifício para mim é deixar realmente medos, bloqueios, responsabilidades, fardos, à qual vocês se calhar durante muito tempo tiveram que aguentar ou trazer ou viver na vossa vida para poderem alcançar este início novo. Para alcançar este início novo, vocês realmente terão que sacrificar, e eu acho que tem a ver com o vosso tempo, o vosso esforço, a vossa dedicação a vocês mesmos. Para libertar esta sensação ou de não conseguirem realizar os vossos sonhos ou de não serem capazes de realizar os vossos desejos. É muito um trabalho interno, mas eu acho que vocês estão a começar a fazer esse trabalho interno, daí o tal despertar. Olhem, um novo início,
à qual vocês têm que ter coragem para arriscar. Mostrem-me, por favor, o 8 de espadas, o desenrolar e como seguirá esta situação. Rei de espadas, a vossa toma de decisão. Este rei de espadas são vocês. Cortar esta falsa ilusão, ter mais confiança em vocês, a não ter medo de tomar a ação. Este rei de espadas que representa a vocês como desenrolar da vossa situação é uma águia. A águia é um pássaro que voa muito alto, mas que tem muito presente o foco, o direcionamento da sua presa ou dos seus objetivos, como ainda agora vos disse aqui este rei de bastos. O foco, para que possam tomar a tal atitude, a tal ação de ir atrás de objetivos. Movimentar-se, 8 de bastos, as de espadas através de verdade e de comunicação verdadeira, novamente a roda da fortuna e o novo início, lindo. Vocês, tirando estes bloqueios da vossa mente, da vossa ilusão, tendo confiança em vocês, nos vossos objetivos e tomando a ação através de um movimento ou de trazer mudanças à vossa vida, de trazer movimento à vossa vida, cortando o que não serve, mas acima de tudo cortando com verdade, cortando com segurança, sem ilusão, leva-vos ao triunfo. Às mudanças inesperadas na vossa vida, à tal entrada de dinheiro que pode vir de forma inesperada e que vos leva a um novo e próspero e fértil início na vossa vida. Vocês têm que confiar nas vossas habilidades. Mostrem-me que esta rainha de ouros, na conclusão. Mostrem-me, por favor, a rainha de ouros na conclusão. Trabalho árduo. Eu já vos tinha dito que este 10 de bastos podia falar o sacrifício do vosso esforço, às vezes ter que ter mais do que um trabalho no início, neste novo começo, daí o tal sacrifício, para que vocês tenham ou ganhem a tal estabilidade, o equilíbrio, a estabilidade e o equilíbrio, deixando para trás a autossabotagem. Deixando para trás a autossabotagem. A autossabotagem é trabalhar também, não só a nível de conquista de dinheiro, mas continuarem este trabalho interior em vocês para que não permitam que os vossos medos, a vossa falta de confiança em vocês, vos tire deste patamar de rainha de ouros. Vamos ver o que é que nos diz os anjos da abundância para vocês. Mostrem, por favor, meus queridos seres de luz, qual a mensagem, um conselho ou o direcionamento final com os anjos da abundância para a Virgem. Mostrem, por favor, os anjos da abundância que querem comunicar a Virgem. Gratidão. O que é que os anjos da abundância podem ou querem comunicar de conselho ou direcionamento para a Virgem em relação às finanças, à prosperidade na sua vida, por favor? Obrigada. Lindo. Amei. Positivo. Fé e otimismo. Positivismo, fé e otimismo. Tu estás a abrir a porta, ou estás a abrir a porta para o caminho de experiências positivas e oportunidades, com a tua perspectiva positiva e pela tua energia positiva. O mágico, o vosso despertar, gente. Eu disse-vos isto, eu não escolhi a lâmina. A lâmina, a espiritualidade trouxe,
que é quase para confirmar aquilo que eu vos disse, através do vosso otimismo, através da vossa fé, de esperança, através do vosso otimismo, a vossa vibração energética, está a abrir realmente portas novas, está a fazer com que a energia do dinheiro comece a fluir na vossa vida. Diz-vos, não permitas que a energia negativa ou às vezes quando a gente dá um passo em frente e algo nos faz recuar um passo, não deixes, não permitas que estas situações em que sintas que dás um passo em frente e que tens que recuar 2 passos, não permitas que isso interfira, que te desmotive, porque isso existirá sempre na nossa vida. Muitas vezes a gente dá um passo e tem que recuar 2, mas depois a gente tem o impulso para recuperar esses 2 passos que recuamos através da nossa determinação. Não permitas que te desviem do caminho a qual tu estás neste momento, o tempo de sorte. Agora é o teu tempo de sorte, o teu tempo de colheita. Mantém a fé e continua. Mantém a fé e continua o teu caminho. Mesmo que por vezes haja um esforço grande da vossa parte, seja a nível de manter esta fé, o tal trabalho árduo, em manter positivismo e fé e otimismo dentro de vocês, mas também às vezes o trabalho físico, que às vezes a gente, para dar um passo ou para se libertar de certas situações, nós somos quase que obrigados a tomar uma ação ou uma atitude de uma força extra na nossa vida para a gente se conseguir mover. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Acho que isto foi o remate de tudo aquilo que eu vos disse através dos tarôs, através das mensagens iniciais. Acho que esta clareza não é tanto a clareza dos outros, mas a clareza dentro de vocês mesmos. Dentro de vocês mesmos. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.